Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, vamos continuar falando dessa sociedade de consumo, esse advento dessa sociedade de consumo que traz para nós tantas informações. E se a gente está falando de sociedade de consumo, a gente tem que falar de indústria cultural, a gente tem que falar de cultura de massa, a gente tem que falar da indústria cultural, dentro da indústria cultural da escola de Frankfurt, de Adorno e Horkheimer, eles que foram essenciais nesse percurso para a gente entender como que foi toda essa dinâmica. Porque em relação à escola de Frankfurt, a indústria cultural em si, a questão do consumo de massa, da cultura de massa, a gente já tem uma identificação prévia. Apenas em relação à escola de Frankfurt, quando a gente fala da escola de Frankfurt, a gente pensa, como que eu posso fazer isso para vocês? A gente pensa num ambiente educacional acadêmico mesmo, mas não é isso. A escola de Frankfurt é um mecanismo de análise. Como assim? Eu estou estudando a perspectiva social. Então, a escola de Frankfurt, ela não é um espaço físico, ela é nada mais do que uma teoria, uma ideologia, um mecanismo, um meio para análise e compreensão da realidade. Então, a escola de Frankfurt, ela vem para estudar e entender essa nova sociedade pós-capitalismo. E dentro desse contexto da escola de Frankfurt, tanto Adorno quanto Horkheimer, eles perceberam que nos Estados Unidos a prática da indústria cultural, do consumo de massa, tudo advento aí pós-revolução industrial, estava acontecendo assim de uma maneira muito interessante, estava seguindo à risca ali todos os pressupostos. Por quê? Qual que é o ideal da indústria cultural? Eu tenho que facilitar o acesso ao consumo. Eu tenho que possibilitar mecanismos para que o consumo ocorra, para que eu consiga movimentar e dinamizar todos esses elementos que eles são característicos dessa nova sociedade, dessa nova formação, dessa nova estrutura. E ali no contexto dos Estados Unidos estava acontecendo tudo assim muito sistematizado, então estava tudo funcionando adequadamente ao propósito para o qual a indústria cultural ela se criou. Então eu tinha ali essa facilitação do consumo, ou seja, a lógica do capitalismo ali é o lucro. Então a gente já sabe, capitalismo a gente já lembra de lucro, mas para ter lucro eu preciso ter consumo. Para ter consumo eu preciso ter tempo livre. Voltamos ao Fordismo. Qual que foi a grande sacada do Fordismo? Para essa população consumir, eles têm que ter um momento para isso. Então, eu preciso que essas pessoas elas tenham um momento para elas fazerem aquilo que lhe dá prazer. E dentro desse tempo livre, eu preciso, mais do que tempo livre, eu tenho que ter tempo de não trabalho. A terminologia mais adequada é essa. Porque tempo livre, eu posso ter um tempo livre ali durante o meu período de trabalho, posso ter uma pausa, tô livre, mas eu estou no contexto do trabalho. Eu tenho que ter um tempo de não trabalho. E esse tempo de não trabalho é que eu vou fazer coisas que elas dizem respeito apenas a mim. Então eu vou passear, eu vou cuidar do meu lazer. Se eu precisar de um atendimento médico, eu vou buscar e eu vou consumir no meu tempo de não trabalho. E esse consumo, ele tá nesse tempo de não trabalho, então foi o primeiro mecanismo que percebeu-se lá no Fordismo. Para consumir, tem que ter esse tempo. E dentro desse tempo, eu preciso ter essa facilidade. E a facilidade, ela vem exatamente nesse contexto da indústria cultural. E esse contexto da indústria cultural traz todos esses mecanismos facilitadores que a gente já conversou previamente. E eu tenho também uma questão essencial em
todo esse entorno que é a questão de cultura e arte. A cultura e arte, ela vai trazer uma sensação de emancipação, de liberdade para as pessoas, e as pessoas dentro desse sistema capitalista que mostra que, nossa, eu tenho acesso a mercadorias, a produtos não materiais, então eu tenho consumo à arte, eu tenho acesso à cultura. Isso é muito interessante, dá aquela sensação de liberdade, de emancipação, tudo muito lindo, mas nem sempre verdadeiro. Porque eu tenho uma falsa sensação de liberdade. Porque eu acho que eu estou consumindo porque eu quero. Mas na grande maioria das vezes, já que a gente está falando de indústria cultural, se a gente fala de indústria cultural, a gente está falando de consumo em massa, nós estamos recebendo estímulos. Então aquilo fica o tempo todo bombardeando ali na publicidade informativa, aquele excesso de informação. Aí chega um ponto que inconscientemente a gente acaba consumindo aquilo, não por essa total emancipação, essa total liberdade, mas porque aquilo ficou no subconsciente, aquilo ficou bem guardadinho ali e quando tem o start, vem o consumo e chega a ser o objetivo final de tudo isso, porque a sociedade capitalista, a indústria cultural, ela traz todos esses mecanismos. Eu tenho que facilitar o consumo, eu tenho que garantir esse tempo de não trabalho, eu tenho que dar uma falsa sensação de emancipação e liberdade para que a pessoa ela possa entender, possa pensar que o consumo ele está acontecendo de uma maneira natural, mas na grande maioria das vezes não é, principalmente a questão dessa publicidade informativa. Então eu tenho todos esses elementos, todos esses fatores que no final o objetivo é um só, gerar o lucro. O lucro que é a palavra de ordem da sociedade capitalista, então eu preciso de todos esses mecanismos, de todas essas estratégias para que ele ocorra. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram já sabem, né? Deixem um gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, ok?